Excelentíssimas autoridades, convidados, senhoras e senhores, boa tarde. De igual modo, saudamos aos que nos ouvem e nos assistem através da rádio, TV, Câmara, além da Livre TV. É com satisfação e honrada com a sua presença que a Câmara Municipal os recebe em audiência pública no sentido de discutir o projeto de lei número 031/2019, que modifica e padroniza a bandeira do município. Convidamos para o dispositivo de honra as seguintes autoridades: Excelentíssima Senhora Vereadora Professora Wandilma Maria de Oliveira, propositora da presente audiência pública. Senhora Delmira Dalva Silva Santiago, Secretária Municipal Adjunta de Educação. Senhor Professor Cláudio Gomes da Silva. Em nome da presidência desta augusta Casa Legislativa, formulamos boas-vindas aos presentes, ao tempo que solicitamos a gentileza dos senhores que mantenham silenciosos ou desativados os vossos celulares durante esta audiência pública. Este cerimonial informa que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela Livre TV e também da página do Facebook da Câmara Municipal, sendo pioneira neste formato de transmissão e interação com a população no Estado. Podem sentar e para proceder com a abertura da presente audiência pública, a excelentíssima senhora vereadora professora Wandilma Maria de Oliveira, propositora da presente audiência pública. Boa tarde a cada um e a todos. Quero saudar aqui com muito carinho nossa secretária adjunta, Delmira Dalva, por estar aqui prestigiando essa audiência pública, também de forma muito especial aqui, professor, amigo, Cláudio Gomes. Não deixa nem eu fazer a coisa de forma natural, tem que ir para formalização, mas eu quero já antecipar aqui os nossos agradecimentos por vocês fazerem presente e dizer que oficialmente nós estamos abrindo em nome do povo de Parnamirim, de Deus, abrindo esta audiência pública. Como nós não temos aqui ainda nenhum vereador presente, eu vou nesse momento quebrar o protocolo, quebrar até um pouquinho o regimento da casa e vou convidar aqui Delmira Dalva Santiago para fazer a leitura bíblica. Quero saudar a todos, e a leitura bíblica será no Salmo 45, no versículo do 1 ao 5, que diz assim: Ao mestre de canto dos filhos de Coré, cântico para voz de soprano. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso, a terra pode tremer, nada tememos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares. Ainda que as águas tumultuem e com sua fúria venham abalar os montes, estar conosco o Senhor dos Exércitos, nosso protetor é o Deus de Jacó. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. E na nossa igreja a gente diz amém. Audiência pública sobre
a presidência da vereadora propositora Wandilma Maria de Oliveira. Nós convidamos vocês, através desta audiência pública, para debater uma temática extremamente importante, né? Nós entramos com um projeto de lei, o 031, neste ano de 2019, onde acrescenta e modifica dispositivos da Lei Ordinária de número 833, de 8 de setembro de 1994, e dá outras providências. Nós poderíamos aqui fazer com que essa modificação dessa bandeira fosse apenas no âmbito da Câmara Municipal de Parnamirim, através de seus vereadores, através das comissões permanentes desta casa, mas nós optamos por convocar aqueles que estão mais diretamente ligados à educação, à cultura e à comunidade como um todo, de forma que pudessem opinar sobre as mudanças propostas ou não. Por ser um símbolo de grande importância e de grande relevância na história de um município, juntamente com o brasão, representam o que o município tem através de suas cores. O que nós observamos na lei anterior é que, de fato, essa bandeira que vocês estão vendo aqui, e que hoje ela se apresenta no município, nas unidades escolares, nas UBSs, enfim, na própria Câmara, nos órgãos oficiais do município de Parnamirim, ela não retrata nem idealiza a própria lei que está aqui, nem através de suas cores, nem através dos seus símbolos. Então, tudo o que nós fizemos aqui, na verdade, foi um desejo de uma parte da população de Parnamirim, mais notadamente aqui do professor Cláudio Gomes, professor e jornalista, que daqui a pouco eu apresento, porque de fato a fala maior dessa tarde será dele e depois aberto a todos que aqui se encontram. Mas Cláudio, ele que é professor, ele que é jornalista e que trabalha na Secretaria de Educação com o projeto Nossa Parnamirim, exatamente mostrando a história do nosso município, de uma cidade que tem valor, de, como bem dizia Agnello Alves, de uma cidade que tem memória e que tem história e que deve permanecer na mente de todos os parnamirinenses. E ficar realmente na mente, ou que as futuras gerações, a presente e as futuras, possam conhecer a representatividade de nossa terra através dos símbolos, é preciso que o nosso símbolo maior hoje, ela seja adequada, ela passe por uma adequação de cores, da própria catraca, que daqui a pouco Cláudio vai falar muito bem. E aí, há uma pergunta, Delmira, que sempre não quer calar. Hoje pela manhã eu fazia referência a isso. As pessoas, muitas vezes, não compreendem que o trabalho de o Poder Legislativo é justamente propor, inclusive, mudanças que venham favorecer e dar cores a esse grande símbolo. Mas, na maioria das vezes, as pessoas só dizem assim, mas por que falar da bandeira? Por que falar da bandeira e por que não falar da educação, que está numa situação necessitada em alguns aspectos? Por que falar da bandeira se a saúde de Parnamirim tem muitas pessoas que não conseguem sequer um médico para uma consulta, quando a especialidade é cardiologia ou quando é uma outra especialidade? Então, por que falar da bandeira? E é exatamente isso que nós estamos propondo. Uma ação não invalida uma outra ação, muito pelo contrário. Essa casa aqui é a casa do povo e ela tem que estar aberta a falar de todos os assuntos, inclusive de propor uma modificação para que o próprio Cláudio, ao
trabalhar com uma demanda dessa, quantas vezes ele não foi questionado pelas próprias crianças, que dizem assim, mas está faltando o cajueiro na bandeira, mas não tem isso aqui. Então, assim, é nesse sentido que nós convidamos vocês para que possam ouvir, todos nós, e opinar, para que, quem sabe, uma mudança, ela ainda seja feita antes mesmo dos pareceres, e acreditamos que as mudanças que poderão vir a acontecer, ela seja aceita pelo chefe do Poder Executivo, né, pelo prefeito Rosano Taveira, que de fato é quem sanciona ou veta as leis aprovadas nesta casa. Eu vou passar a palavra agora para Cláudio Gomes. Eu acho que já dispensa até a questão da própria apresentação, porque eu já fiz essa apresentação. É uma pessoa que todos nós conhecemos, parnamirinense de fato e de direito, né? Nasceu aqui nessa terra, erradicou aqui todos os seus desejos de justiça social, foi vereador nesta casa pelo mandato de 6 anos, tive o privilégio de trabalhar com ele enquanto estive à frente da Fundação de Cultura de nossa cidade, Fundação Parnamirim de Cultura, quando ele era o diretor de cultura. Portanto, sonhamos juntos, fizemos muita coisa juntos, inclusive a própria construção do hino do município de Parnamirim foi uma ideia nossa enquanto estivemos lá. E nós sabemos que a representatividade de uma bandeira no município se iguala à bandeira de um país. Então, o brasão de armas, a bandeira e o hino do município é a representatividade maior das nossas origens, das nossas religiões, das nossas artes, daquilo que representa o município. Então, a gente vai ouvir agora Cláudio Gomes, ele que foi o grande idealizador de tudo isso. Muito obrigada, Cláudio. Oi. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Antes de você falar, eu gostaria de registrar e já de agradecer a todos vocês que se encontram aqui, mas João Paulo está aqui representando o secretário de Esportes, Ricardo Wagner. Muito bem. Então, eu saúdo inicialmente a presidente desse trabalho, dessa audiência, professora Vandilma Oliveira, vereadora, e também, com muita honradez, a secretária adjunta de Educação e Cultura de Parnamirim, Delmira Dalva, e a toda a assistência, ao representante do secretário de Esportes e aos demais senhores e senhoras que compõem a assistência desta casa nesse momento. É uma audiência que a gente imagina simples por ser, e está sendo simples, mas é da mesma profundidade, penso eu, das demais audiências. A professora Vandilma estava dizendo agora que algumas pessoas às vezes indagavam, né? Olhar para a bandeira da cidade, tem tanto problema. É bem verdade. Mas quando o município de Parnamirim foi instituído, em 17 de dezembro de 1958, nascia com ele a instituição dos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Naquele momento, o executivo era indicado pelo governador Dinardo Medeiros Mariz e o primeiro prefeito foi o senhor Dioclésio Marques de Lucena. Ótimo. Foi instituído um poder legislativo com 7 representantes que naquele tempo nem remunerado eram as pessoas. Dentre elas tinha um deles, o nosso querido, o decano Valério Felipe Santiago, esposo da nossa amiga Delmira.
E o judiciário instituído assim, portanto, também. E com esses poderes nascia a necessidade do símbolo do município, que durante algum tempo passou desapercebido. E ali, mais ou menos nos idos de 73, mais precisamente 73 e início de 74, o nosso município sofreu um golpe, quando o ex-senador Moacir Duarte mudara o nome da nossa cidade de Parnamirim para Eduardo Gomes, contrariando o desejo daquela população. E como naquele tempo as forças militares, que sempre tiveram uma influência muito grande no nosso município, elas se sobrepunham à vontade popular, o nome de Eduardo Gomes, o brigadeiro, o marechal do Eduardo Gomes, foi introduzido, imposto praticamente, e o nosso município passou aí longos 12, 13 anos chamando-se Cidade de Eduardo Gomes. Nada em contrário à questão da mudança do nome, mas aí agora a gente vai chegar sobre a simbologia. E eu me recordo muito bem, nós éramos estudantes, vou até citar alguns dos que estavam comigo: Renato Teixeira, o Washington Luiz, filho do seu Luiz da Telerne, Alberto Fernandes, pelos nomes que eu me lembro agora. Nós fomos convidados por seu Eliá Maia do Rego para escrevermos alguma coisa para homenagear o busto de Eduardo Gomes. E também que nós desenhássemos alguma coisa, porque a bandeira do município ainda não era instituída. E olha a necessidade, o tamanho que Parnamirim já alcançara em 1973, 74, da necessidade de ter o seu símbolo. E o saudoso Eliá Maia do Rego nos convidou para que nós pudéssemos idealizar. Mas ele, seu Eliá, ele já tinha na mente o desenho da bandeira, nós só fizemos finalizar. Quero que vocês desenhem a bandeira de Parnamirim, porque nós vamos inaugurar o busto do brigadeiro Eduardo Gomes na Praça Central. E eu tenho pressa. Nós estávamos lá no Potiguar, numa tarde, nas domingueiras, jovens, e a Kombi da prefeitura, nesse tempo era uma Kombi, foi nos apanhar lá no Potiguar, e nós fomos para a Biblioteca Municipal, naquele tempo era mimeógrafo, trabalhamos noite adentro, e desenhamos o perfil da bandeira. Eu quero que inclua o foguete da barreira, a catraca que representa as indústrias de Parnamirim, não esqueçam disso, e as asas das bases aéreas, a base brasileira e a base americana. Hoje é o grupamento aéreo de Natal e a ala 10, tudo bem. E nós esboçamos o desenho. Na verdade, quem esboçou foi o meu amigo Renato Teixeira, esposo de Adi, que muitas pessoas conhecem, Adi da prefeitura. E nós jogamos isso no mimeógrafo e levamos para seu Eliá ver, ele adorou. E o amigo Washington escreveu um texto chamado Odisseia Alada, uma homenagem com a biografia do brigadeiro Eduardo Gomes. No ato do evento, nós entregamos esse material e fomos muito elogiados. Estava nascendo ali, pessoal, a bandeira de Parnamirim. E os tempos foram passando, as coisas foram se transformando, e nós temos cópias da lei ali. Ela fora inicialmente criada em 1969, mas ela não foi levada a conhecimento público. Então, a partir de 74, 75, eu acho que 78, a bandeira de Parnamirim era realmente instituída. Ela sofreu pelo menos umas 3 mudanças. A última, acho que foi no governo da administração de Flávio Martins, não sei se 93, 94, não. Ele terminou o mandato dele em 92, Flávio Martins. Aliás, começou em 93, então foi em 94. Então, a bandeira sofreu novas adaptações. E o tempo passou e as pessoas não se apercebiam de uma coisa que eu só vim me encontrar com as diferenças recentemente, em 2013. A professora Vandilma trabalhou comigo na Fundação Parnamirim e eu sempre era convidado para auxiliar em algumas informações sobre o município, dado o conhecimento, o apoio que nós demos ao Carlos Peixoto no livro História de Parnamirim e a seu Nivaldo Xavier com a edição do livro Nos Tempos das Bocas de Ferro. Daí as pessoas passaram a me procurar mais. Quando Vandilma veio para a educação, ela se lembrou de que eu poderia contribuir com ela com um projeto e pediu para que eu desenhasse o projeto, e nós estreamos em abril de 2013 com um projeto que eu chamei de Projeto Nossa Parnamirim.
O projeto era uma simples palestra para as crianças na escola, enriquecida através de data show com amostra fotográfica. Eu selecionei uma amostra fotográfica e eu entregava um texto para as crianças lerem. E no outro dia nós tínhamos uma aula de campo percorrendo os pontos principais de Parnamirim. Iniciamos um projeto piloto e contemplamos 17 escolas das 47 em 2013. E a repercussão foi boa, fizemos adaptações e tal. Em 2014 já aumentamos o número de escolas, 2015 aumentamos, aí pulamos de 17 para 21, para 28, para 34, para 39. E esse ano nós vamos fazer 44 escolas do município de Parnamirim. Então veja só, durante esse tempo, pessoal, eu digo aqui, eu não tenho a menor pretensão, né, nem a maior ou a menor vaidade, que não fosse a de contribuir com a cidade onde eu nasci. Porque eu percebia, quando a gente encerrava a nossa palestra, eu levo a bandeira do município e eu queria dizer o que as coisas representavam. E aí eu fui para a lei e vi que não tinha nada. Azul Royal e pronto. E um dia uma criança perguntou: professor, a aula está ótima, agora onde é que está a praia de Pirangi e Cotovelo? Aquilo me deixou um pouco, porque eu disse: olha, esse primeiro azul desse módulo de cima é o céu por onde o francês Paul Vacher sobrevoou para encontrar as terras do tabuleiro de Parnamirim. É o céu de Brigadeiro, onde os bombardeiros das forças aliadas pousavam e decolavam, dando o nome a Parnamirim de cidade trampolim da vitória. E eu fui criando, na verdade, isso em função das palestras que eu dava. O amarelo é a área da segurança, mas é também a riqueza que faz Parnamirim hoje a terceira maior potência econômica do estado. Depois de Natal e Mossoró, ainda é Parnamirim, mesmo com a ida do aeroporto, mas ainda somos a terceira maior economia, é o amarelo. E o azul de baixo me inquietava, que é da mesma cor do céu, que eu já tinha me referido ao céu. E aí eu fiquei preocupado, eu disse: eu tenho que fazer alguma coisa e levar para a mão de algum vereador, alguma vereadora, a ideia de que esse azul poderia ser um pouco mais escuro e passar a simbolizar as praias de Pium, Cotovelo e Pirangi. Ora, quando eu estou na aula de campo com as crianças, e quem já foi, quem já acompanhou sabe disso, nós passamos ali no Museu Aeroespacial da Barreira. E lá a gente vê o ninhal das tartaruguinhas, né? Aonde tem a soltura das tartarugas, e a praia de Pium ela é um pouco privada, exatamente porque é uma área de preservação. Ótimo. Quando chega em Cotovelo, o ônibus para e eu mostro a falésia da Barreira do Inferno e explico por que surgiu o nome Barreira do Inferno, que na verdade foi dado pelos pescadores e tudo. E quando a gente encerra a nossa aula, ao chegar no Cajueiro, que as crianças sobem no mirante, automaticamente elas enxergam o mar de Pirangi. E essa beleza natural estava omissa da nossa bandeira. Que faço eu? Lógico, ninguém vai desenhar aqui na bandeira um cajueiro, nem botar um peixe ali embaixo, aí, né? Mas para manter a mesma característica, eu fui começando a idealizar e começando a descrever o que cada coisa simbolizava. Porque na lei antiga, ela não diz que é só azul royal, amarelo ouro, a catraca. A catraca, gente, significa máquinas. Quando eu estudei na ETFERN, antiga Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, o nosso símbolo era vermelhinho. Eu não sei se o IFRN é assim hoje, na verdade eu nem percebi, mas o nosso símbolo era vermelhinho, era uma catraca, que significa as máquinas. Catraca é uma máquina trabalhando. Então, quando se colocou essa catraca na época, que o senhor Eliá sugeriu, era representando a indústria da tecelagem no nosso município, que hoje ela já se transferiu, são outras indústrias, né? Mas era assim uma coisa extraordinária. Nós tínhamos a Sulfabril, tínhamos a Espérbio, a Texto Tangará, né? Eram inúmeras indústrias de tecelagem que empregou muita gente. Tudo bem. A catraca na época representava as máquinas. E aí eu comecei a raciocinar e atendendo até o pedido dos meninos, eu digo: eu vou fazer o seguinte: a catraca ela pode mudar de cor. Por que ela não pode ficar verde
e representar exatamente a indústria do turismo e ao mesmo tempo também representar a preservação da Mata Atlântica, que existe na base aérea de Natal, existe na Barreira do Inferno e é uma área militar preservada, né? Inclusive na aula de campo eu mostro a Mata Atlântica para as crianças, eu falo um pouco da fauna, da flora, eu cito as espécies animais e vegetais que habitam aquela mata. Então daí, na bandeira a gente vê que a nossa catraca, ela ganhou uma característica diferente, sem alterar, ela mudou apenas a cor, e eu dei uma simbologia, quer dizer, nós demos uma maior simbologia a essa catraca. As asas sempre representaram a Força Aérea Brasileira e principalmente as duas bases, que às vezes as pessoas, até nós adultos, muitas pessoas acham que só é uma base. Nunca foi. Nós tínhamos duas bases. O Parnamirim Field, que era a base americana, e a base brasileira, que era a base oeste. Elas duas são simultaneamente aeronáuticas, mas com funções totalmente diferentes. Por isso que são duas asas. E o foguete, logicamente, é o centro de lançamento da Barreira do Inferno. Na verdade, a única alteração que a nossa bandeira sofreria ou sofrerá, não sei, as excelentíssimas representatividades do Legislativo é que vão decidir. É o azul de baixo, que o azul de baixo ficaria quase que marinho, não sei, Vandilma depois vai ver com os vereadores, se essa tonalidade está boa ou não, nós respeitamos qualquer tonalidade, desde que ela tivesse um tonzinho um pouquinho mais escuro, que era para representar o Oceano Atlântico com as praias, repito, de Pinhum, Cotovelo e Pirangi do Norte. Outros detalhes foram de ordem técnica, porque assim, a gente observava, além dessas crianças questionarem isso, eu comecei a prestar atenção com mais profundidade à nossa bandeira. Então, às vezes a gente chega no estabelecimento bancário, eu vou até dizer, se olharmos aqui a bandeira do Brasil, que está sendo hasteada no Banco do Brasil aqui da Cobinal, ela está de um jeito. Se você for lá na Barreira do Inferno, na solenidade, ela está de outro. Aqui na Câmara ela está com esse perfil, mas se for no estabelecimento religioso, lá na Assembleia de Deus, ela está de outro jeito. Então assim, e se for ali no pilotão da polícia, quando tem hasteado, está também de outro jeito, do batalhão de polícia, né? Então assim, eu percebi e fui juntando esforços com alguns amigos para que a gente começasse a fazer um trabalho que desse padronização à nossa bandeira. Gente, é importante demais. Algumas pessoas não têm essa sensibilidade, mas Parnamirim é a terceira maior população do Rio Grande do Norte. Nós somos um município que é um potencial potiguar. E a nossa bandeira é o símbolo, é a cara da nossa cidade, da nossa terra. Ela não pode estar transfigurada. Aonde eu chegar, eu vou chegar com essa minha cara. Eu não vou chegar lá na educação com óculos azul, preto e um cabelo longo. Eu vou chegar do jeito que eu sou. Então, essa bandeira ela não pode estar sendo vendida em vários departamentos, em vários estabelecimentos, de forma diversa. Então, tem que chegar uma hora de acabar com isso, né? E eu me preocupei. Esse projeto foi colocado nas mãos da vereadora Elienay, quando ela ainda era vereadora. Infelizmente houveram alguns debates e o projeto não andou. E eu continuei lá com o meu, dando minhas palestras, minhas aulas de campo com as crianças e sempre preocupado com essa coisa da padronização da nossa bandeira. Quantas vezes eu entro aqui com as crianças quando o movimento do estacionamento permite, porque a nossa aula de campo ela começa aqui no Parque Aloysio Alves, por causa dos dois poderes, o executivo e o legislativo, que eu já digo para as crianças o que cada um representa. Então às vezes eu paro e desço e mostro a bandeira, e até mesmo lá em frente ao gabinete eu mostro a bandeira, e às vezes ela está desigual, então eu fico meio em dúvida, isso não é bom. Então a gente precisa, eu vi essa necessidade, o projeto voltou, a gente readaptou algumas coisas e colocamos na mão da vereadora Vandilma. Há um detalhe importante que na época foi colocado, e eu vou até colocar para vocês apenas a título de informação. A bandeira
nacional, a nossa bandeira, o nosso pavilhão maior, bandeira do Brasil, ela já foi modificada mais de 5 vezes ao longo da história. A bandeira do Rio Grande do Norte já foi modificada mais de 3 vezes, tá certo? A de Natal nunca foi mudada, mas eu estou dizendo exemplos. Então, essa coisa de mudar, desde que não tire a caracterização dela, eu não vejo empecilho algum. O que nós estamos querendo colocar é simbologia. E no projeto diz o seguinte: aprovada que seja a bandeira, impressa que seja a bandeira, cada estabelecimento vai ganhar uma cópia da lei, com a cópia do novo modelo, e o modelo velho tem que ser recolhido. Para as pessoas, o gerente do Banco do Brasil vai saber o que é que cada coisa significa. A diretora da escola também vai saber. O pastor da igreja ou o padre também vai saber. O venerável da maçonaria X também vai saber. Para que toda a cidade saiba realmente a identidade do nosso símbolo maior. O hino nós já temos. Foi até na gestão de Vandilma, o nosso hino nós já temos. Temos até uma coisa que quase nenhum município tem. Foi uma sugestão do professor Diógenes da Cunha Lima, quando eu era diretor de cultura, ainda com Dona Zefinha. Crie a flor símbolo de Parnamirim, Cláudio Gomes. E deu um pouquinho de trabalho, mas a gente chegou à conclusão. A flor símbolo de Natal é a xanana. A flor símbolo de São Paulo é a azaleia. Parnamirim tem que ter a sua flor símbolo. Eu achei aquilo maravilhoso. A nossa flor símbolo é o alecrim. E o ex-prefeito Maurício Marques sancionou a lei. Alecrim de tabuleiro, dá uma florzinha roxa. As crianças sabem disso. Na minha aula de campo, elas têm conhecimento disso. Então isso é uma criação, gente, de identidade cultural, de autoestima que as crianças precisam. E o nosso símbolo maior não é o hino nem a flor, é a bandeira. E ela precisa ser padronizada. Então eu fico feliz, de certa forma, pela iniciativa que Vandilma teve, pela sensibilidade que ela teve. Nós estamos trilhando um rumo certo, a gente quer o bem para Parnamirim. Algumas pessoas ficam até assim, não, ninguém está mexendo em absolutamente nada, a gente está apenas querendo dar uma padronização para que ela fique em definitivo, representando essa nossa população maravilhosa que recebe o nome de Cidade Trampolim da Vitória e que eu não posso chegar no canto e ver ela toda desbotada. Chego no outro lugar, as asas passando da catraca. Chega no outro canto, o foguete está dentro da catraca. Chega no outro canto, o foguete passa, as asas estão dentro da catraca. Quer dizer, visualmente as pessoas não percebiam isso. Então eu gostaria muito que vocês, cada um de vocês, conversassem com os colegas vereadores. Conversei com alguns, afora a madrinha, que é minha amiga Vandilma. Está aqui a nossa representante da Secretaria de Educação, para que digam aos vereadores da relevância desse projeto. Bem verdade que nós temos inúmeros, milhares de problemas para resolver. Mas esse é um deles. É caracterização, né? É subjetivo, mas é importante. Tá certo, gente? Então eu agradeço muito. A minha humilde colaboração é em favor da cidade onde eu nasci. Só isso. Então agradeço demais a vocês a atenção, principalmente a ideia e a boa vontade da professora Vandilma. Eu tenho quase que absoluta certeza que o prefeito, como é genuinamente parnamirim igual a mim, conterrâneo parnamirinense igual a mim, ele não vai se furtar a sancionar a lei com essas pequenas adaptações que vão dar uma cara mais verdadeira e mais merecida da nossa cidade Trampolim da Vitória. Muito obrigado. Cláudio está perguntando, tá bom, Vanvan? Tá maravilhoso, exatamente essa a nossa proposta, é exatamente essa mudança, né, que veio do desejo de quem conhece Parnamirim, sai exatamente dessa concepção de quem está no dia a dia, labutando aí através de suas palestras, ouvindo inclusive as crianças, que à medida que um professor lança uma ideia, nossos jovens, nossas crianças são tão criativos que eles começam a questionar, começam a verificar que há muitas mudanças que precisam serem observadas e precisam serem colocadas em prática. Mas nós vamos ouvir aqui, neste momento, Delmira Dalva Santiago, ela que
foi secretária de Educação do nosso município por muitos anos. Volta à pasta agora como secretária adjunta, com toda a sua experiência. Convive no dia a dia com seu esposo, que nada mais e nada menos é do que, a gente já pode dizer, né, Delmira, que Valério é até um historiador. Inclusive, esta casa, ontem eu tive até o privilégio de ouvir mais uma vez e assistir um documentário que o presidente Irani Guedes, através da Casa Legislativa, mandou fazer, confeccionar um vídeo que será entregue na Secretaria de Educação para que possa ser distribuído para todas as unidades escolares, e ela traz a história de Parnamirim nas lentes do ex-vereador Valério Santiago. Todos nós sabemos que Valério tem uma exposição fotográfica imensa e que ele vivenciou todo o período da história de Parnamirim. Então, eu já assisti esse vídeo por 2 vezes e ontem mais uma vez assisti, e a gente percebe o quanto essa efervescência cultural, o quanto a história do nosso município, ela precisa ser preservada, e é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos descaracterizando a bandeira, muito pelo contrário, nós estamos dando vida às cores e que ela seja padronizada, para que não faça como o Cláudio diz, numa escola a cor é uma, numa outra escola a cor já é outra, não existe definição de cores. Então a gente não poderia deixar de ouvir aqui nesta tarde Delmira, também pela sua experiência, e que certamente nos trará aqui uma bela palavra. Bem, novamente eu quero cumprimentar vocês, e aí eu tenho várias falas de várias pessoas que estão dentro de Delmira, né? Eu cheguei aqui nessa cidade, menina, né? Aqui eu cresci, fui contemporânea de Cláudio Gomes, né? Nessa época que Cláudio Gomes se refere, do professor Eliá Maia do Rego, estava eu também, mas, né, estudando no Augusto Severo, aluna do Augusto Severo, que naquela época, na mesma turma, naquela época, quem não passava pelo Augusto Severo, né, bom sujeito não era, né, como diz a música, né? E aí Delmira cresceu aqui nessa cidade e me enveredei pela área de educação, e alguns me conhecem aqui. Aonde eu vou tem ex-alunos, tem colegas professores, tem pessoas que já trabalhou comigo de uma forma ou de outra, conhece o meu trabalho, né? E aí quis o destino me unir a um veterano da cidade de Parnamirim, Valério Felipe Santiago. E aí eu vivo em meios, a minha casa, ela tem uma sala cheia de fotografias de Parnamirim, do tabuleiro de Parnamirim, da casa da viúva Machado, dos ex-presidentes, ex-prefeitos, ex-vereadores. Cláudio Gomes tem lá, magrinho, né? Tem Cláudio lá, magrinho, né? E aí, lá em casa, é um museu, né? uma biblioteca, é enciclopédia, tudo que diz respeito a essa cidade, né? Valério, ele ama Parnamirim incondicionalmente, né? E tem se dedicado à pesquisa da cidade, de pessoas, de lugares. Tem muitas linhas de pesquisa lá em casa, escrita por ele, documentado por ele, em fotos, em entrevistas que ele teve o cuidado de fazer com pessoas da cidade, pessoas que já não estão mais em nosso meio, mas que ele guardou, essa memória está lá, né? E de modos que há essa audiência pública sobre a bandeira, levando em conta todo esse sentimento que nós temos por Parnamirim, este amor às coisas, esse cuidado de preservar a história. Quando falaram, Vandilma, mudar a bandeira, sobre a bandeira, aí eu vim, viu, bem desconfiada. Eu vim, viu, Vandilma, desconfiada, que história essa de mudar a bandeira.
Mas aí, ao chegar aqui, ao ouvir o relato de Cláudio Gomes a respeito do que se pretende, né, do alinhamento que se quer fazer, né, das identificações que se quer dar, daquilo que não está bem claro e que precisa ser deixado bem claro, e ela me mostrou, e eu já me apaixonei, eu disse, ficou linda. Né? Ficou muito bonita, tá? Não está em nenhum momento descaracterizando a bandeira, ela permanece preservando toda a sua simbologia e o seu significado, mas com um olhar que deu mais vida. As cores combinaram de tal forma, dentro da simbologia pensada, e eu gostei. Então, quero também, na oportunidade, parabenizar Cláudio Gomes pelo trabalho, Vandilma pela iniciativa, e dizer que nossa cidade, a gente não pode deixar que os valores sejam mortos, que as coisas sejam readequadas, mas tirando a essência. E não está tirando. Então, fica aqui nosso parabéns, e dizer que, de fato, nós precisamos preparar os nossos jovens hoje na escola, as nossas crianças, para que elas tenham sentimento nativista, para que elas tenham amor pelo município, porque nós estamos preparando o futuro desta cidade, os professores, os médicos, os políticos, os representantes da sociedade estão lá nos bancos da escola. Então, parabéns, viu? E contam com o meu apoio. Gostei. Bom, e esse era exatamente, talvez, um dos maiores apoios que nós gostaríamos de ter, da Secretaria de Educação e Cultura do município. Porque, dentre essa mudança, o maior alcance é a educação. É a bandeira que sai nos desfiles cívicos do município, é na escola que se tem o maior símbolo do município lá, hasteada todos os dias. Na sede da Secretaria de Educação tem, e nós nos alegramos, Gelmira. Muito obrigada pelas palavras, pelo apoio, mas você não imagina a felicidade que nós estamos tendo aqui nesta tarde, o nosso mandato, de recebê-la aqui e de verificar em loco que em nenhum momento nós estamos aqui tentando descaracterizar a bandeira do município, até porque eu jamais faria isso, principalmente alguém que passou pela educação e que principalmente passou pela Fundação Parnamirim de Cultura, e que, confesso a você, que eu não tinha ainda ideia de como essa bandeira estava hoje, tão assim, descaracterizada até da própria lei. Daqui a pouquinho eu vou pedir para que o rapaz passe a bandeira antiga e de como ela se encontra hoje. A minha pergunta aqui, tem alguém inscrito para falar? Estão formulando perguntas. Então, enquanto isso, é Anderson, né? Alisson, coloca aí a bandeira antiga, Alisson. Colocar a bandeira antiga, Cláudio quer dar uma... Mas ela agora recebeu. Tá funcionando o microfone do outro? Vê aí. Oi, som. Gente, eu só queria que vocês observassem, porque quando a gente passa no slide ainda fica um pouquinho diferente, né? Mas a bandeira hoje do município, pela lei antiga,
ela deveria estar assim. Não, pode deixar acesa. Ficou? Pronto, então, ela pela lei anterior, né, a de 94, a bandeira do município, ela seria dessa forma. Se a gente observar a bandeira que hoje nós temos no município, ela é totalmente diferente da original que está ali. Então, o que nós estamos querendo aqui é apenas fazer uma adequação. A catraca que a gente está sugerindo que seja verde, ela já aparece verde aqui, mas por pura coincidência, porque na verdade ela foi pintada de azul, né? E aí como o amarelo está por trás, por baixo, então quando se coloca azul em cima, ela fica verde. Então assim, nós estamos aqui apresentando uma proposta, mas que essa proposta, ela deverá, nós vamos ouvir todas as pessoas, ela não está pronta e acabada não, muito pelo contrário, nós estamos querendo ouvir a população, estamos querendo ouvir os vereadores e de fato chegar a um consenso, de modo que exatamente o destaque para o nome, né, que Dalmira está chamando aqui a atenção, que antes tinha, né, no parágrafo, no artigo 3º diz assim: sobre a faixa azul inferior está escrita com letras brancas o topônimo da cidade, ou seja, o nome da cidade. E nunca em nenhuma bandeira saiu esse... Exatamente. Se colocar essa bandeira aqui, junto com muitas outras bandeiras, nós não iremos saber, nós sabemos porque conhecemos a nossa bandeira, mas uma outra pessoa de uma outra cidade jamais vai dizer que essa é a bandeira de Parnamirim. Então, assim, a nossa sugestão da questão das duas tonalidades das cores apresentadas, né? A gente pode, na que nós estamos propondo, nós podemos também ainda chegar a um consenso. E acredito que esse é um momento muito especial, né? Eu sei que vocês estão formulando perguntas, mas pode fazer de forma que oralmente você vai fazer, né? De forma oral, para que a gente até acrescente de forma que ela possa representar de fato o nosso município, porque hoje eu poderia até fazer apenas uma indicação para o prefeito, para que ele cumprisse a bandeira como está na própria lei, totalmente diferente da que se encontra aqui, mas penso que nós já agradecemos aqui, né, a interferência, a boa vontade, a aspiração de Cláudio Gomes quando nos apresentou. É preciso fazer também, relembrar aqui, que a então vice-prefeita do município de Parnamirim, Elienay, ela também, enquanto foi vereadora, até fez um novo projeto, mas foi um projeto que ficou adormecido e que não foi à frente. Então, nós esperamos que dessa vez ele vá. Na verdade, a Elienay abraçou, mas depois ela mesma retirou e o projeto foi arquivado. Esse, com certeza, não vai ser arquivado. Ele vai ser debatido aqui na casa, ou ele vai ser aprovado, ou ele vai ser reprovado, mas a gente traz ao plenário da casa, que é soberano. Mas se hoje eu também quero justificar aqui, eu não sei por que eu estou falando agora com esse... Eu vou falar aqui porque eu vou passar as perguntas ali. Eu quero justificar aqui a ausência da vereadora Cátia Pires, que por motivo superior, né, de uma consulta médica, não pôde se fazer presente, mas na minha fala hoje de manhã já se colocou aqui favorável, abraçando a causa. Pelo menos eu já sei que eu conto com esse voto aqui no plenário, e também sei que nós vamos contar com o voto de todos os vereadores, porque estão percebendo que nós estamos fazendo a coisa mais acertada para dar vida à nossa bandeira. Eu vou passar aqui, tem duas perguntas. A primeira que está inscrita aqui é Helder. Helder? Então a gente passa aqui a palavra para Helder fazer a sua colocação. Olá, boa tarde. Assim, é mais na verdade uma curiosidade.
Eu, por não ser natural do Parnamirim, né, eu sou natural de Campina Grande, mas resido no estado do Rio Grande do Norte desde os meus 5 anos de idade, né, no municípiozinho aqui do interior, mas hoje faço parte do município, né, constituí minha casa, moradia aqui no município, então faço parte, como todo mundo, pagando impostos e etc. Né? Então, assim, eu vejo a bandeira, né, ela como um marco histórico. Né? Uma bandeira, para onde você leva, ela constitui um patrimônio em que você ergue ela e diz, aqui se constitui o meu estado, né, o meu estado, a minha cidade, ou etc. Eu não consigo, como cidadão, vamos dizer, não sei, e vocês podem me explicar, se dentro dessa perspectiva eu consigo visualizar as pessoas que constituíram história no município. Não vejo. Será que só foi, por exemplo, os Estados Unidos que fez parte? Será que só foi, vamos dizer, uma base montada? Não sei. Mas o que eu penso é justamente o quê? Que se tivesse a possibilidade de ser inserida aí as pessoas naturais que fizeram histórias. Quem foram? Quem chegou primeiro do que a gente? Quem deu o marco? Quem botou o pé? Né? Quem constituiu além do município de Parnamirim? Então, será que a gente consegue visualizar na bandeira essa perspectiva, além da base, né, do desenvolvimento econômico e etc. Será que a gente não vê, não vislumbra os índios ou alguém, a sua própria cultura, a cultura que foi implantada, que talvez a gente deu sequência um dia, né? Então, assim, a bandeira, no meu ponto de vista, ela constitui o patrimônio maior de uma cultura, além de ser o seu estado maior, de você carregá-la para onde quiser, mas aí também a perspectiva da valorização cultural, de onde veio nossas raízes, o sangue da gente, né? Porque Parnamirim, antes de ser Parnamirim, alguém passou aqui, né? Alguém passou. Então, se passou, sua história ficou, possa não estar registrado, porque a evolução da bandeira, ela muda com o seu tempo, mas no patrimônio histórico ela não muda, né? Se a gente for aí talvez nos livros mais antigos, vai perceber que alguém citou que quando chegou aqui existiam-se quilombos, existiam-se índios de tal etnia, existiam-se pessoas de tal características, e essas características se perderam ao longo da história. Não seria uma vez um aspecto de se pensar também, uma vez que eu talvez não consiga vislumbrar na própria bandeira como ela está hoje, é mais uma observação para a gente poder refletir, né? E se já exista, que eu possa realmente enxergar, porque assim, eu, hoje olhando para ela, eu não consigo ver esse fato histórico. Eu vejo mais o quê? Como foi citado, a base, o desenvolvimento econômico, né? As praias, belezas e o povo. Professora Wandilma me pediu para colaborar na resposta. Helder, é o seguinte, se você reparar o símbolo nacional, bandeira brasileira, o losango, ordem e progresso, uma frase de efeito, e as cores é que dão a simbologia da heráldica da bandeira. Se nós formos para o Rio Grande do Norte e olharmos para a nossa bandeira do Rio Grande do Norte, nós vamos ver símbolos também, cores, o sal, a carnaúba, né? A jangadinha do pescador e o algodão, né? Então, é o que? É uma demonstração geográfica, simbológica dos mares, do nosso litoral, que é riquíssimo e tal, o interior e tal, e as cores, né? Então, a gente não vai encontrar muita história, eu diria, na simbologia fica difícil a gente encontrar a história antropológica, como você falou, índios, sangue, né? Pouco diferente. Se eu for lá para Minas Gerais, Liberta Quacetame, sabe-se que se está se referindo a Tiradentes, lá em Minas Gerais, está entendendo? Então,
É meio complicado. Então, quando eu coloquei aqui essa simbologia lá de cima, já dadas as palestras com as crianças, a gente viu que não é que ele tenha sido descoberto pelo piloto Paul Vacher, nem por Jean Mermoz, nem por Saint-Exupéry, mas eles foram os primeiros aventureiros que encontraram no tabuleiro de Parnamirim uma área propícia para fazer um pequeno aeródromo. Mas antes os índios estiveram, como estiveram em Natal, que foi Nova Amsterdã, e depois veio André de Albuquerque, quando expulsou os holandeses, que dia é hoje? 25 de dezembro. Isso aqui agora vai se chamar Natal. Mas na bandeira de Natal, você vê só um pedacinho do Forte dos Reis Magos e a estrela caindo, que se representa exatamente o nascimento de Cristo. Está lá. A bandeira de Natal, ela nunca foi mudada. A de Natal nunca foi mudada, né? Mas Natal foi elaborada, Câmara Cascudo e outras personalidades que eram os homens da memória e da intelectualidade que criaram aquela simbologia na época, né? Então Parnamirim também não poderia ser diferente. Na verdade, sua colocação é interessante, mas quando a gente relaciona a heráldica da bandeira com a simbologia, a gente não pode detalhar muito, senão a nossa bandeira ia ter um ramo com caju, porque o cajueiro maior do mundo está lá em Pirangi, né? Embora Pirangi, mar dos peixes vermelhos, palavra indígena, né? Nós temos pinhum, que é aquele mosquito que os índios identificaram e colocaram o nome de pinhum, que é um mosquito, né? Nós temos o rio de Taborda, que era uma família tradicional de São José, né? Caju-piranga, caju vermelho, já existiam os índios. E a nossa cidade está incrementada, e o próprio nome, Paranamirim, pequeno rio, não é isso? Pitimbu, água, olho d'água de fumo, mas Pitimbu era um afluente lá do rio Jundiaí de Macaíba. Quando ele adentrava Parnamirim, que passava depois de Passagem de Areia, ele seguia com o nome Paranamirim, segundo o Câmara Cascudo, sou eu que estou dizendo não, entendeu? Então assim, a gente vê que se for para o lado antropológico, fica complicado colocar tudo isso numa bandeira. Então, a simbologia ela é muito representativa, né? Então a gente está procurando não criar, mas adaptar a nossa identidade, tá? O propósito é esse, é que a criança olhe para o azulzinho de cima e saiba que aquele azul representa o quê? As aeronaves. A nossa cidade ela é de uma vocação aeroespacial. Quem disse isso uma vez foi Cortes Pereira, quando veio inaugurar uma cooperativa de eletrificação rural aqui em Parnamirim. Era um menino velho, mas escutei ele dizer isso e prestei atenção. Parnamirim é uma cidade eternamente vocacionada para o espaço. E ele disse uma verdade ali, né? Desde Paul Vacher, Saint-Exupéry, Jean Mermoz, que pernoitaram aqui no campo, até os americanos, que fizeram daqui o trampolim da vitória. E depois veio o advento da própria Barreira do Inferno, em Pinhum, Parnamirim. Então, uma cidade extremamente vocacionada para o espaço, a gente não pode mudar isso. Foi isso que fez a nossa história. É isso que faz Parnamirim o trampolim da vitória. Eu não sei se está satisfazendo a resposta, mas eu estou procurando ser um pouco coerente com o que você quis saber. Tá certo? Obrigado pela presença do presidente aqui do Poder Legislativo, nosso amigo Irani, está nos ajudando, né, Vandilma, com honrosa presença nessa audiência. Obrigado. Daqui a pouco ele faz o encerramento. Mas a gente já agradece aqui, né, a presença valorosa do presidente dessa Casa Legislativa, vereador Irani Guedes, que não se fez presente aqui porque estava numa reunião ali de extrema importância. E também, vereador, justificar aqui a ausência do pastor Alex e de Binho de Ambrósio. Ambos comunicou agora, através de mensagem, que se encontram em uma atividade extra. Aliás, na verdade, um está no médico e um outro está numa reunião que impossibilitou ambos de se fazerem presentes. Eu também vou só complementar ainda a pergunta de Helder, né? Porque é impossível que num símbolo de uma importância grande, por mais que a gente diga que retrata a história da cidade, retrata de fato, e a história de Parnamirim não há como se negar. Ela está ligada à aviação, à Segunda Guerra Mundial e toda a sua história de desenvolvimento durante esse período. As pessoas que aqui chegaram, que vieram trabalhar na base aérea da cidade. Então, assim, é impossível não ligar a história de Parnamirim à história da própria
aviação. E também é impossível que a gente possa retratar num pequeno espaço de pano aqui representando todos os símbolos. Então, assim, penso que ela já está muito bem representada, a história de Parnamirim, quando está aí a questão da própria base aérea. É impossível não falar da história de Parnamirim, do seu desenvolvimento sem isso. A catraca, que significou aí a questão das indústrias que existiam aqui. E quando ela fica verde, ela tem duas representações. A indústria do turismo, que ela alimenta o Rio Grande do Norte, o Cajueiro está lá. Eu estou lá com as crianças toda quarta e sexta-feira. É um movimento imenso, né? E está em Parnamirim. Então, é a maior árvore do planeta. Está no Guinness Book, o Cajueiro de Pirangi, Parnamirim. E é uma indústria. Quer dizer, não é ele o cajueiro. O cajueiro é uma figura biológica, é uma árvore. Mas ele se transformou numa indústria cultural e turística, né? É um valor de Parnamirim que o Rio Grande do Norte tem que reconhecer. E verde também, não só por causa do cajueiro, mas eu falei ainda há pouco, porque representa as matas atlântica e litorânea, que são representadas dentro das áreas militares. Ali ninguém mexe. Você passa ali em Emaús, você visualiza ali um pedaço de Mata Atlântica. Eu paro o ônibus com as crianças e mostro um pedaço da pista antiga, por onde os americanos entravam na base, e a Mata Atlântica. Quando a gente chega lá no Museu Aeroespacial, eu mostro a Mata Litorânea, porque está em cima das dunas, já na Barreira do Inferno. Então eu falo da fauna e da flora. Então esse verde, ele vem caracterizar isso, que estava ausente na nossa bandeira. Dizia só a catraca das indústrias e ficava tudo muito vazio. Eu só estou querendo enriquecer mais a simbologia da bandeira. Só isso, sem alterar, logicamente. Ninguém está alterando nada. A gente vai ouvir agora Mataus. Boa tarde a todos. Me chamo Mataus, né? Como o Aníbal já falou, quero saudar o mesa em nome da vereadora, propositora, e acerca de alguns esclarecimentos e contribuições, né? Nós sabemos, eu estou estudando pedagogia e a gente vai ministrar uma aula para um aluno e a gente sabe que existem várias perguntas, várias coisas, e muitas das vezes a gente apresenta a bandeira do nosso município, apresenta Parnamirim e as crianças perguntam, né? Querem saber. E outra coisa também que eu vejo é que nós somos parnamirinenses, a maioria, e a maioria, 60%, não sabe o hino de Parnamirim. Não sabe, por outra hora, quem formalizou o hino de Parnamirim, não sabe quem escreveu o hino de Parnamirim. E isso realmente é muito preocupante. A gente falar de educação, falar de bandeira e ver que estamos toda quinta-feira no chão da escola, cantando o hino nacional, cantando o hino do Brasil e esquecendo principalmente Parnamirim, não é isso? Então, uma das minhas contribuições é que seja feito um projeto de lei para que o hino do nosso município, eu não sei se existe, eu acho que não, porque eu não vejo isso por onde ando, que o hino do nosso município realmente, nas escolas, toda quinta-feira, como canta o hino nacional, as crianças também cantem o hino de Parnamirim. E até também os professores do Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, eles possam estar fazendo trabalho voltados para isso, né? E até mesmo no conhecimento dos 3 poderes, né, que nós temos na nossa cidade. Minha outra observação é acerca do verde da bandeira, que eu vi ali que ele está um pouco um verde abacate, um verde limão. A pergunta é qual seria esse verde ideal, ou se seria a minha sugestão que fosse o verde alecrim, já que a nossa flor é a flor de alecrim, que fosse realmente colocado o verde do alecrim. E a outra observação é que na faixa do nome, se fosse colocado uma faixa e o nome da cidade, já para não deixar o nome tão vago na bandeira. Até aqui, tá ok? Obrigado. Pronto, Mataus, eu vou fazer questão de lhe responder. Primeiramente, com relação ao hino, eu penso que você já ouviu o hino de Parnamirim por diversas vezes. Então, até estranhei quando você disse que não sabia se existia o hino ou não. Sim, as crianças. Então, vamos lá.
Eu tive o privilégio de, enquanto presidente da Fundação de Cultura, lançar naquela época para o prefeito, então, Agnello Alves, a importância de Parnamirim ter o seu próprio hino, e ele gostou da ideia, lançou o edital, foi feito um concurso aberto aí para todo o Brasil. Nós temos aqui Dona Terezinha, né, que foi a vencedora, teve a melhor letra pela equipe que estava julgando, a equipe julgadora do concurso, e o próprio hino em si retrata muito bem a história do município, apesar dele ser longo, mas a melodia dele é bacana de se ouvir. E naquela época, enquanto presidente, nós encaminhamos para todas as escolas municipais, todas, sem exceções. Esse ano, eu fiz uma indicação, nosso mandato fez uma indicação para o presidente da Fundação de Cultura, Haroldo Gomes, que ele pudesse reproduzir o hino e mandasse para as escolas. E mais ainda, que pudesse ser reproduzido com vozes infantis. Porque como ele teve duas versões, uma feita instrumental pela banda de música Trampolim da Vitória e uma outra do coro, que foi o maestro Paulo Ritzio que gravou, aqui tem som, nem todas as crianças, principalmente as crianças do Fundamental 1, conseguem ouvir muito bem a questão da melodia. Então, nós fizemos uma indicação para o chefe do executivo que pudesse ser reeditado novamente o hino com vozes infantis e que pudesse chegar em todas as unidades escolares, desde o centro infantil até o ensino fundamental, e também distribuir nas escolas de ensino médio. Quanto à questão que você sugeriu aí, da questão da obrigatoriedade, a gente, pelo menos assim, não pensamos ainda em um projeto, vou falar aqui pelo nosso mandato, porque nós sabemos que hoje não existe mais a questão da obrigatoriedade, até de se cantar o hino nacional, quando antigamente, Delmira vai lembrar, e quem está aqui, toda quinta-feira a gente tinha a obrigação de ficarmos perfilados lá de frente à bandeira, cantar, e aí quando a gente não cantava, tinha algum deslize, até ia para o castigo, né, em função disso, pela falta de respeito com a questão da bandeira. Mas existem muitas escolas do município de Parnamirim, aqui eu posso até citar aqui, porque a diretora do Nossa Senhora da Guia se encontra aqui, a professora Mônica, e ela sabe muito bem que se você fizer uma visita no Nossa Senhora da Guia, se ela pedir aos alunos para que cantem o hino do município, eles não vão olhar no papel, nem estar com um telão, não. Eles cantam e cantam muito bem. É tanto que eu vou até solicitar aqui a professora Delmira, que acate também essa sugestão, possivelmente até os alunos do Nossa Senhora da Guia podem formar o coro para gravar, para usar a voz nesse hino com vozes infantis. Então, é um hino muito bonito, muito bacana, e deve ser difundido cada vez mais. É comum, às vezes, aqui no plenário, hoje eu acho que até mais alguns vereadores já cantam, né, Irani? Mas Irani gosta muito de dizer assim, pronto, só quem sabe é Vandilma, o hino, e realmente, e Eliseu também sabe. E eu sei o hino, por quê? Porque eu fiz parte da história, foi uma ideia nossa de fazer aquele concurso. Então, quando o município completou 50 anos, há 10 anos aqui atrás, então, apresentar aquele hino em praça pública, em frente à igreja matriz, há 10 anos atrás, foi algo assim grandioso, porque você percebe que ele vai ficar para todo sempre na história do município. E aí, de uma certa forma, nós contribuímos, porque ele era então o diretor de cultura à época, e aí a gente sabe do quanto esse hino ele é representativo. Mas você tem toda razão quando diz que a maioria das crianças não conseguem. E aí, não de forma que possa ser obrigatória, mas eu tenho certeza que Delmira tem esse olhar, mesmo que não seja
parnamirinense assim nata, mas ela adotou essa cidade para viver aqui, criar sua família e com certeza fincou raízes aqui nesta cidade. Então assim, Delmira, não de forma obrigatória, porque eu penso que obrigar hoje é uma palavra muito, muito séria, né? Mas penso que a Secretaria de Educação poderia sim ter um olhar diferenciado com a questão do hino, e que não apenas tão somente uma escola possa cantar o hino, porque eu lembro que quando nós recebemos o título de município leitor no ano de 2014, ou foi 2015, 2014, e aí me foi solicitado que eu precisava que crianças cantassem o hino do município de Parnamirim, para mandar uma gravação para lá. E eles vieram fazer em loco isso aqui. E na mesma hora eu respondi que sim, porque eu já tinha estado na escola que a irmã Salomé era diretora na época, e naquele dia, naquela solenidade, assim, todo mundo ficou encantado quando o hino da cidade foi lançado lá, foi ouvido, porque não tinha bateria, não tinha nada tocando, não tinha nenhum instrumento, mas tinha vozes infantis que encantaram, a forma como eles estavam perfilados, a forma como eles cantaram. É tanto que dos 3 municípios que naquele momento receberam essa premiação, lá mesmo no dia da entrega em Florianópolis, eu fui assim parabenizada por diversas autoridades, dizendo que nunca tinha visto uma escola onde crianças tivessem uma desenvoltura daquela, todos de forma muito perfilados, totalmente diferente do que estava apresentando São Paulo e Sobral, e isso realmente nos alegra. Quanto à questão da cor, a cor aí, de fato, ela não está ainda simbolizando a verdadeira cor que nós temos aqui, e que possivelmente se aproxima do que você imagina. A cor, quando fica aqui no papel e quando foi para a mídia, ela mudou realmente um pouco a tonalidade, mas aí, como você está no gabinete, trabalha vizinho ao nosso gabinete, a gente vai ter a oportunidade de apresentar a você a verdadeira cor. E se for preciso mudar, nós não vemos nenhum problema quanto a isso. Essa audiência foi exatamente para que nós possamos ouvir a população. Bom, então eu acredito que, se não tem mais nenhuma pessoa que quer falar, eu vou passar aqui a palavra para o nosso presidente, né, Irani, que a gente já fica muito feliz. Eu só vou pedir a colaboração aqui da secretária Delmira, do nosso jornalista e professor Cláudio Gomes, do nosso próprio presidente, de alguém aí que possa contribuir. Nós estamos aqui também fazendo uma filmagem, um documentário para registrar esse momento, e nós gostaríamos de pegar alguma fala. Nós temos diretores de escola aqui, temos cidadão de Parnamirim que se encontra aqui, temos um jovem muito presente que está aqui, e se for possível, assim que concluir a nossa, professores também, assim que concluir a nossa audiência aqui, que já está finalizando, se vocês pudessem colaborar com essa fala, nós já agradecemos. Boa tarde a todos e a todas. Registrar na mesa e agradecer à vereadora Vandilma pela propositura desta audiência pública para discutir um tema tão importante para o nosso município. A Cláudio Gomes, que por esta casa já foi um contribuinte, né, como vereador da cidade de Parnamirim, na educação dispensa comentário, né, Cláudio? E deixei para citar a professora Delmira,
Por último, para poder parabenizar a administração atual do prefeito Rosano Taveira por resgatar para a nossa educação, para a Secretaria de Educação do nosso município, Delmira como adjunta. Delmira que tem um legado na educação de Parnamirim que dispensa comentário. E dentro do que vivemos nesses últimos meses na cidade de Parnamirim na educação, realmente a vinda, não que as demais não tenham contribuído, mas eu acho que a vinda da professora Iva, né, para a secretaria e Delmira se juntando a Adriana, tá certo? Eu acho que a educação de Parnamirim ela toma um novo rumo, né, com um pensamento mais de futuro e mais presente no sentido de dizer eu estou aqui. Né, Delmira, você realmente, o prefeito Taveira foi muito feliz no convite e você ter aceito também, né? Vim fazer parte da administração na Secretaria de Educação. Ao público aqui presente, professores e o público no geral, jovem, né, preocupado, né, com a discussão, isso é interessante. Eu acho que a audiência pública ela tem esse perfil, né, de escutar, para depois não dizer, olha, os vereadores mudaram a bandeira do município de Parnamirim sem que escutasse a população. E aqui tem muito bem representado por jovens, por pessoas já um pouco mais maduras, mas principalmente também para os educadores, né, do nosso município. Então, não pude vir ao início da sessão porque já tinha uma reunião marcada aqui mesmo na Câmara com a empresa a qual nós estamos discutindo a reforma e ampliação desta casa, que em breve, né, deve publicar aos municípios de Parnamirim a nova sede da Câmara Municipal de Parnamirim, se Deus quiser, final do ano, início do próximo, vocês vão ter uma casa legislativa bem diferente, né, que realmente vocês cheguem e vocês veem aqui, chegou, e eu estou vendo o órgão público, né, ela vai ter essa conotação, essa presença de um órgão público para a nossa cidade. E dizer a Vandilma que depender desta casa, da presidência desta casa e de todos os servidores do que der para nos ajudar, com certeza vamos estar aí de braços dados para contribuir naquilo que for necessário. Muito obrigado, passo para a Vandilma. Nós é que agradecemos, né, já esse apoio assim de forma muito expressiva, porque nós sabemos que um presidente de uma casa legislativa, ela tem um peso muito forte. Apesar dele não votar, se houver um empate, pelo menos eu já estou vendo que se tiver um empate, ele vai desempatar de forma favorável. Eu quero agradecer aqui ao professor, ao jornalista, ao meu amigo Cláudio Gomes, pela a palestra dessa tarde, muito prazerosa, inclusive parabenizá-lo pela desenvoltura da temática que é a sua vivência, na verdade, e a contribuição que você, como cidadão, como ex-vereador dessa casa, proporcionou aqui ao nosso mandato essa intervenção devida. Agradecer aqui a secretária adjunta da Educação, a Delmira, pela presença, né? Nós encaminhamos convite para todas as secretarias, mas, de fato, nós só tivemos aqui a representação do esporte, né? Através de João Paulo, representando Ricardo Wagner, e da Secretaria de Educação, através da secretária Delmira. E aí nós ficamos felizes, porque, de fato, era a secretaria que nós gostaríamos que tivesse de peso, e aqui nós vemos representação através de gestores, de professores da rede, e isso já nos alegra. E mais ainda, a gente fica ainda feliz, presidente, quando nós temos uma secretária com a história e com o embasamento e com a experiência pautada na educação, já na sua fala, dizer que chegou aqui muito temerosa, mudar a bandeira, mas aí a gente já fica mais feliz ainda quando também
conseguimos conquistar o apoio da secretária Delmira, até porque nós, em nenhum momento, nós estamos descaracterizando a bandeira. Muito pelo contrário, nós estamos aqui dando cores e formas e vida e representatividade a esta bandeira. Quero agradecer aqui de coração a cada um de vocês que se fizeram presentes aqui nesta tarde. Um agradecimento a toda a minha equipe do gabinete, que não mediram esforços para que todos os convites chegassem, todas as unidades, e que as pessoas pudessem estar aqui. Um agradecimento de forma muito especial aos servidores desta casa, na pessoa de Rodrigo, porque ele, além de ser um excelente servidor público, eu costumo muito dizer que é a cabeça, o corpo e o coração dessa Câmara. Então, a Rodrigo, muito obrigado pela sua contribuição, pela colaboração, e dizer que foi Rodrigo que sugeriu, certo? E que a gente vai até colocar em pauta, em votação também, que a bandeira de Parnamirim, muito mais do que ter o nome de Parnamirim, deveria ter grafado assim, em letras grandes, Cidade Trampolim da Vitória, porque como tantos parnamirinenses, como ele, tem o desejo, porque nasceu aqui, e até os que chegam e aqui edificam a sua vida, sabe da importância do nome Trampolim da Vitória para esta cidade. Então, como nós vimos aí, podemos assim observar que a bandeira, juntamente com o brasão e com o hino, são símbolos fortes de identidade do nosso município. Eu, no início, de manhã eu dizia que quando havia preocupação de modificar, de mudar a bandeira, de modificar, mas nós, professoras, a bandeira do Brasil foi modificada 5 vezes. A bandeira do Rio Grande do Norte foi modificada 3 vezes. E aí a gente lança que a nossa bandeira, com 60 anos de história do nosso município, completou o ano passado, ela possa também passar por essa adequação, de forma que nós possamos ser protagonistas da história, da continuidade, da memória de nossa cidade, as nossas crianças e adolescentes. Então, eu encerro aqui essa audiência pública, agradecendo, de gratidão mesmo, a cada um de vocês que se fizeram presente e que, através da fala e da presença também, ainda podem mandar sugestão para os nossos e-mails, que nós estamos aqui fazendo as devidas modificações para, de fato, que ela venha a plenário. Então, muitíssimo obrigada pela colaboração de vocês e que Deus possa abençoar a cada um e a todos. Muito obrigada e dou por encerrada essa audiência pública.